Muito bom dia, meus irmãos, graça e paz, Deus os abençoe, você tenha um dia abençoado no Senhor Jesus Cristo. Nós terminamos ontem o devocional em Obadias e nós estaremos agora meditando no livro do profeta Jonas, que será o último livro dos profetas menores. Eu acredito que as profecias de Jonas, do livro de Jonas, são os mais conhecidos para nós, né? É a personagem mais conhecida para nós de todos os profetas menores. Acredito eu que sim. E tem uma particularidade. Esse texto, ele fala mais do profeta do que da mensagem. Parece que a mensagem é o próprio profeta, diferente dos outros profetas. Vamos ler o texto quero ler Jonas 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então, hoje nós vamos fazer mais uma introdução do que geralmente meditarmos no texto em contexto geral. A palavra Jonas significa pomba em hebraico, provavelmente no sentido de mensageiro, né? Jonas, pomba. E ele era filho de Amitai. A palavra Amitai significa sincero. Então, ele é bem claro em dizer que ele era filho de Amitai, ele era filho de um sincero, né? Então, isso mostra para nós muito da própria pessoa, do caráter, da questão da sua, como eu posso dizer aqui a palavra, das suas características como pessoa. Isso é mostrado para nós. É mostrado para nós também que Jonas, ele era da região da Galileia. Ele era um galileu. Não sabemos se ele era da Alta Galileia ou da Baixa Galileia. Isso era diferenciado por questões de status, questões financeiras e assim por diante. E ele vivendo nessa região do norte, ele profetizou na altura que Jeroboão II era rei. E isso se estendeu de 793 a 753 a.C. Então Jonas ele vai viver nesse período, vai profetizar nesse período. Então ele foi enviado por Deus a uma cidade chamada Nínive. Essa cidade era como se fosse a capital do Império Assírio da época. E a Assíria era um povo cruel, muito cruel. Então Nínive ela foi fundada há muitos anos atrás por alguém conhecido como Nimrod, que era um descendente de Caim. E provavelmente essa cidade ela foi restaurada depois do dilúvio, alguma coisa assim. Mas essa cidade havia ali, ela ficava aproximadamente 800 quilômetros da região de Jerusalém. E ela fica ali, mais ou menos para onde hoje é o Iraque, região do Irã, mais ou menos, para aquelas regiões ali. Mas para dentro da Ásia, né, indo para a Ásia Oriental. Enquanto Jerusalém fica ali, a bordas do Mediterrâneo, né? E outra coisa, meus irmãos, é que antes de Jonas profetizar, aquela região tinha passado por duas circunstâncias que poderiam ser questões que Deus usou para amolecer o coração daquelas pessoas. Primeiro, entre 765 e 759, houve um período de muita fome na região. Muita fome mesmo. E também, em 15 de junho de 763,
houve um eclipse total naquela região. Então essas coisas que aconteceram, eles sempre se voltavam a entender que era algo de algum Deus. E antes disso, por volta de 810, a região da Síria, principalmente Nínive, eles foram liderados por pessoas que foram monoteístas e não politeístas. Provavelmente isso facilitou a palavra que Jonas iria levar para eles. Provavelmente. Mas aqui é interessante que Deus fala para Jonas, dá uma ordem para ele, que era para ele ir depressa, pregar na cidade de Nínive, porque a maldade daquele povo tinha subido até Deus. Tinha subido até Deus. Então Deus manda Jonas ir depressa. Depressa. Nós sabemos que não foi isso que Jonas fez. Jonas decidiu desobedecer a Deus e ir para Tarsis, que ficava próximo de onde é a Espanha hoje, ou seja, ele teria que ir 800 quilômetros para leste, ele foi 3.200 quilômetros para oeste, fugindo daquele chamado. Então, esse é o contexto. Se nós olharmos no Novo Testamento, Jesus ele vai falar sobre o profeta Jonas em Mateus 12:40 e em Mateus 16:40, onde ele fala que ele seria trazido de novo, ressuscitado no terceiro dia, como o profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre do peixe, ele foi vomitado na praia. Então Jesus usa esta analogia. Mas aqui para nós, meus irmãos, hoje nesta introdução, o que eu quero deixar aqui de informação para os irmãos e também para uma meditação é que Deus, ele escolheu salvar um povo que Jonas odiava. E Deus usa o próprio profeta para levar a palavra de salvação a eles. Deus usou Jonas para salvar aquele povo que ele odiava, era um povo maligno mesmo. Mas Deus quis salvar aquele povo. Então, nós não temos condições de avaliar com as nossas faculdades quem Deus vai salvar e quem Deus não vai salvar. A nossa condição é pregue o Evangelho para todos. Para todos. A tempo e fora de tempo, pregue o Evangelho. Porque Deus, por meio da sua graça, Ele vai salvar aqueles que Ele quiser. Não é uma responsabilidade minha, nem sua, escolher quem vai ser salvo. Mas é uma responsabilidade total e soberana de Deus. A nossa palavra pode chegar até os ouvidos, mas Deus pode levar essa palavra ao coração. Deus fez isso com Nínive, um povo cruel, um povo que esfolava os seus inimigos vivos e amontoava os crânios desses inimigos, fazendo montões de crânios. Eles tinham este hábito. Então, era para nós olharmos para essa situação e falarmos assim: nós concordamos com Jonas. Nós não somos diferentes de Jonas. Nós escolhemos para quem nós queremos pregar a palavra. Nós escolhemos quem que nós queremos que se converta. E não é isso. O texto não fala disso. O texto fala em obedecer um chamado de Deus para levar arrependimento por um povo cruel. Olha a sua volta. Quem será que este povo cruel? Quem será que esse que você está negligenciando a palavra de Deus? Pode ser que estejamos negligenciando a palavra de Deus para alguém que Deus está à espera que você leve a palavra para salvá-lo. E nós estamos fazendo o nosso julgamento próprio. Esse não. Aquele sim. Pense nisso, meus irmãos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, bendito é o Senhor. Abençoe os teus filhos. Guarde os teus filhos. Instrua os teus filhos. Guie os teus filhos na tua presença. Dê a eles senso de obediência. Dê a eles, ó Pai, senso de misericórdia.
Nós confiamos no Senhor e confiamos no Teu poder. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, às 20 horas nós teremos um culto online. Você pode entrar no grupo que está na descrição desse vídeo. Tem lá um link do grupo no WhatsApp, do qual nós fazemos a reunião todas as quintas-feiras, às 20 horas da noite. Deus te abençoe, fique com Deus e um abraço fraterno para todos vocês.